Bom dia a todos. Ao tomar conhecimento do tema deste fórum, achei interessante também partilhar uma investigação em curso sobre a história da espiritualidade e da mística, e como há um capítulo nessa investigação, um capítulo sobre o livro espiritual, achei interessante também partilhar um pouco dessa investigação que estou a fazer no seio deste fórum de estudos globais. Vai ser uma apresentação muito simples, fazendo um pouco o ponto da situação, o estado da arte em relação à leitura espiritual nos séculos XVI e XVII. Através desses 4 pontos, o ponto mais interessante vai ser o quarto, os outros vão ser um pouco de contextualização do tema. Em meados de 400, Gutenberg imprime a Bíblia na sua tipografia, dando início a uma revolução sem precedentes. Evidentemente, ele não teve a noção de que estava a iniciar uma revolução. A tipografia foi possibilitada pela descoberta de um método simples de fundir os caracteres móveis e depois pela utilização massiva do papel na impressão. E, no início, ela apareceu unicamente para concorrer com os copistas leigos e clérigos. E isso vê-se precisamente durante as primeiras décadas da imprensa, vão utilizar os mesmos caracteres, embora agora fossem caracteres móveis, os caracteres utilizados pelos copistas, seja a letra gótica ou a letra cursiva, ou aldina, ou chamada letra aldina. A fabricação do livro tornou-se mais rápida e com menores custos. Além disso, os textos são reproduzidos de maneira quase idêntica, evitando-se assim os incontornáveis erros dos copistas, e havendo a possibilidade de reedições, haveria sempre também a possibilidade de correções ou alterar coisas que na edição anterior tinham corrido menos bem. Além disso, os textos são disseminados a uma escala até então impensável. Creio que a verdadeira globalização do livro aconteceu com a invenção da tipografia e o mesmo se diga à criação do mercado do livro, que antes, pelo custo dos manuscritos, os custos seriam muito elevados. Cada leitor passou a ter acesso a um número maior de livros, aumentou a erudição e criou-se aquilo que nós conhecemos como a República das Letras. E, enfim, o livro impresso permitiu superar definitivamente também o monopólio clerical da cultura escrita. Passa ao segundo ponto, é preciso também ter em conta que entre 1450 e 1650 ocorre um período de grande fervor espiritual. Durante 2 séculos, vive-se esse grande fervor espiritual. Nos primeiros 100 anos, de 1450 a 1550, esse fervor acompanha o aparecimento da tipografia e a sua consolidação. Em Portugal, por exemplo, só a partir de 1536 se começa a publicar ininterruptamente, cada ano, mas, a partir de então, de forma consistente. Na primeira metade de 500, predominam as obras de liturgia, missais, breviários, livros de horas, e de direito, regras, constituições sinodais, os costumeiros das ordens religiosas, e só com a consolidação da imprensa na segunda metade do século XVI e durante a centúria de 600, é que a literatura espiritual se expande e é predominante em relação ao resto da literatura. Com o livro impresso, aliás, assiste-se a uma transferência da espiritualidade para dentro de casa, com a possibilidade de cada um seguir os calendários coletivos de forma recolhida. Lembremos-nos que nos séculos XVI e XVII são os grandes séculos da oração mental, da meditação. E a oração mental, era feita com a ajuda do livro, da leitura espiritual. Os autores de maior sucesso
com mais de 40 edições cada um, foram o Jerónimo Frei Heitor Pinto e o Agostinho Frei Tomé de Jesus. Perdão, Agostinho Frei Tomé e ainda o franciscano Frei Manuel Rodrigues. O frade Agostinho, Frei Tomé de Jesus, conheceu um sucesso sobretudo no estrangeiro. A sua obra, os trabalhos de Jesus, conheceram muitíssimas edições em França, em traduções feitas por jesuítas. Aliás, foi o livro mais traduzido, o livro português mais traduzido, ultrapassando os próprios Lusíadas, na altura, evidentemente. Depois, com mais de 20 edições cada, estão o Frei Luís de Granada e Frei Nicolau Dias, os dois dominicanos. E com mais de 10 edições há cerca de 20 autores ainda. Mais de metade das obras de espiritualidade publicadas nos séculos XVI e XVII deve sobretudo a religiosos, 62,5%, e metade destas são de franciscanos e jesuítas. São as duas ordens que dominam a edição, a publicação de obras de espiritualidade nestes 2 séculos. Passo ao terceiro ponto, os best-sellers da espiritualidade, vou mencionar 5, aqueles que conheceram maior número de edições e de difusão. Em primeiro lugar, e aquele que foi mais difundido, encontramos-o mesmo no Brasil, entre os bandeirantes, nos inventários dos bandeirantes brasileiros, é o livro A Imagem da Vida Cristã, do Jerónimo Covilhanense Frei Heitor Pinto. Vem depois a obra do ermita Agostinho Frei Tomé de Jesus, Trabalhos de Jesus, como disse, com tremendo êxito no estrangeiro, sobretudo em França, e ali foi traduzido sobretudo por jesuítas. Dá-se o caso que, coincidência ou não, porque Frei Tomé de Jesus conheceu os exercícios espirituais de Santo Inácio, dá-se o caso de que o livro apresenta 50 meditações da vida de Cristo, que é um número semelhante ao que é proposto por Santo Inácio nos exercícios espirituais. Do franciscano Frei Manuel Rodrigues, a sua obra mais difundida, com tradução italiana e latina, é a Suma de Casos de Consciência, que era muito usado nas escolas clericais, precisamente nas aulas de casos de consciência, mas também serviu muitas vezes de confessionário, em meios laicais, serviu de confessionário na preparação para o sacramento da confissão. E, enfim, neste top 5, 2 obras relacionadas com o dominicano Frei Luís de Granada. A primeira é a sua tradução para espanhol. Recordemos que Portugal no século XVI e grande parte do século XVII era bilingue, portanto as obras espanholas circulavam com muita facilidade em Portugal. A tradução para espanhol da Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, foi primeiramente editada em Sevilha, em 1536, mas depois logo de seguida em Lisboa, e quando Frei Luís veio para Portugal, fez uma revisão dessa tradução, e depois já só em Portugal conheceu, portanto, mais 10 tiragens em Lisboa. E depois uma das suas obras mais importantes, que é o Livro de la Oración e Meditación, foi publicado em Valladolid, em 1554, e logo nos 2 primeiros anos teve 12 edições, um sucesso tremendo em Espanha, e servia para divulgar precisamente a oração mental, de tal modo que depois acabou por entrar, infelizmente acabou por entrar no livro no índice de livros proibidos do inquisidor moro espanhol, Fernando de Valdés, logo em 1559, proibiu a leitura deste livro, precisamente porque tornava acessível a oração mental a qualquer um, ao povo, e o censor da obra, um dominicano também, Frei Melchior Cano, não concordava que
que esse tipo de espiritualidade estivesse acessível a toda a gente. Incorporou o livro, o Índex de Livros Proibidos espanhol, mas não o português. Frei Luís de Granada era protegido pelo inquisidor português, o cardeal Infante Dom Henrique, e em Portugal não houve essa perseguição aos espirituais que houve em Espanha. 5 minutos. Passo então ao último ponto, assim muito brevemente, que eu intitulei Leitura em Voz Alta. Já o professor José Eduardo Franco ontem já falou desta leitura em voz alta. Eu aqui intitulei mal este ponto, quer dizer, o que aqui pretendo dizer é que até o século XVI a leitura era sempre em voz alta, portanto a leitura silenciosa, individual e silenciosa é uma invenção moderna. Antes a leitura era sempre em voz alta. E portanto, como o tema desta exposição é sobre a leitura espiritual em meios leigos, dar alguns exemplos de leituras espirituais que eram feitas em voz alta, portanto, nesses meios laicais. As pessoas, portanto, reuniam-se em grupo para ouvir a leitura de livros devotos, sobretudo a vida de santos. Foi um livro que não me apareceu no top 5, porque havia variadas vidas de santos. A mais conhecida é de Tomás de Voragine, mas no século XVI havia muitas outras. E, portanto, estavam muito divulgadas e eram um dos livros muito difundidos. Então, Jorge Cardoso, no seu Agiólogo Lusitano, dá notícia de um ferreiro de Penafiel, António Fernandes Barbus, que aos domingos e feriados à tarde costumava ler em voz alta o Flos Sanctorum aos seus amigos e vizinhos. Também, na viagem de barco para o Brasil, na qual foi martirizado em 1570, o jesuíta Padre Inácio de Azevedo recolheu todos os livros profanos e deitou-os ao mar e distribuiu pela gente que ia no barco, lá, gente que ia para colonizar o Brasil, distribuiu-lhes livros espirituais em vez desses livros profanos. E os livros que ele distribuiu foi a Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, uma doutrina cristã, provavelmente uma de um confrade dele, jesuíta, e também a Flos Sanctorum, as Vidas dos Santos. E a leitura desse era feita publicamente no barco, durante a viagem para o Brasil. No século seguinte, também, Dona Violante Henriques, antes de entrar nas Clarissas, juntava também os seus criados e sua casa e fazia a leitura, não da Flos Sanctorum, porque ela não conseguiu adquirir esse livro, mas seguia a leitura de um livro de um jesuíta espanhol, Juan Eusébio Nirenberg, intitulado De la Afición y Amor de Maria. No contexto peninsular, há muitos exemplos de leitura pública de obras religiosas, não só entre cristãos velhos, mas também entre cristãos novos e mouriscos. E há vários investigadores que apresentam exemplos, e entre os livros lidos aparece muitas vezes, portanto, a Imitação de Cristo, de Kempis, mas também o livro de Revelações, o livro de Santa Gertrudes, o livro de Revelações de Santa Catarina de Génova, os Diálogos e as Cartas de Santa Catarina de Sena e outros. Mais de um século depois, no recolhimento coibrão da Beata Arcângela do Sacramento, dirigida pelo oratoriano António da Fonseca, dá-se também conta de algumas leituras espirituais feitas publicamente, e aqui já se leem as obras de Santa Teresa de Jesus e também outros livros hagiográficos, nomeadamente a Legenda da Vida de Santa Catarina de Sena, que a Beata parece querer imitar. Um caso curioso, que eu já mencionei há bocadinho, referido ao Frei Heitor Pinto, é, portanto, o caso dos bandeirantes brasileiros. Já foram estudados por investigadores brasileiros os inventários desses bandeirantes, e é muito frequente encontrar nestes inventários
obras espirituais importantes. Portanto, já dei o exemplo de Imagens da Vida Cristã de Frei Heitor Pinto, Os Mistérios da Paixão do franciscano Francisco Ortiz Arias, um confessionário e a Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, na tradução de Frei Luís de Granada, além de obras, além de livros de horas, porque na altura eram muito usados os livros de horas e outros livros devocionais. E, sucintamente, é um pouco isto a apresentação daquilo que eram as leituras espirituais nos séculos XVI e XVII. Muito obrigado.